Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi levado e julgado. Essa foi a lição de número 11 do nosso trimestre. O texto que serviu como base para o nosso estudo, Marcos capítulo 14, verso 36, que disse: E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder analisar o momento os momentos que antecederam efetivamente a condenação de Jesus à morte. Nós analisamos a última noite de Jesus na ceia com os discípulos, enquanto ele depois foi para o Getsemane, suou grossas gotas de sangue, foi traído por Judas, foi para a casa de Anás e Caifás, onde ele foi julgado de forma completamente fraudulenta. Esse foi o contexto do que estudamos durante essa semana. O nosso guia de estudos traz, na verdade, 2 parágrafos do livro O Deserto das Nações, na página 570, que nos ajuda a desdobrarmos um pouco mais aquilo que estudamos durante a semana. Vamos dar uma olhada no texto? O primeiro parágrafo diz assim: Quando os degradantes juramentos acabaram de sair dos lábios de Pedro e o agudo canto do galo ainda soava em seu ouvido, o Salvador, em meio aos severos juízes, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o mestre. Naquela suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Esse texto é um texto que, olha, coloca a gente pensando. Está falando sobre o momento em que Pedro traiu a Cristo Jesus, negou a Cristo Jesus. Exatamente no momento em que ele, com juramento, ele disse que não conhecia Jesus. Alguns teólogos, inclusive, chegam a mencionar que provavelmente Pedro tenha feito referência a uma das acusações que os inimigos de Jesus falavam a respeito de Jesus, fazendo referência ao nascimento de Cristo, de que José não era o seu pai biológico, que provavelmente Maria o tivesse traído. Talvez ele tenha dito alguma coisa como: eu não conheço esse bastardo. Você imagina como isso deve ter chocado, ou como deve ter entristecido o coração de Jesus? Jesus sabia que aquilo ia acontecer, já tinha sido revelado a ele. Ele já tinha profetizado que isso aconteceria. Mas quando aconteceu, diferentemente daquilo que aconteceria com a maior parte das pessoas que talvez iam ficar irritados, magoados, sentidos, feridos, Cristo Jesus lança um olhar para Pedro. O olhar de Pedro é atraído a esse olhar de Jesus, e agora os 2 olhares se encontram. E Pedro encontra um olhar de tristeza, por um lado, mas ao mesmo tempo de profunda compaixão para com ele. O desdobramento disso é realmente uma coisa tremenda. O texto diz assim: contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável, cheio de perdão, atravessou como uma flecha o coração de Pedro. A sua consciência foi despertada. Sua memória foi ativada. O discípulo se lembrou da sua promessa feita poucas horas antes, de que iria com o Salvador à prisão e morte. Lembrou-se da sua tristeza quando no cenáculo Jesus lhe dissera que ele negaria o seu Senhor 3 vezes naquela mesma noite. Pedro acabou de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia agora com amarga dor que o Senhor o conhecia muito bem e que lia em detalhes o seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Esse texto me põe realmente pensando e nos coloca diante de uma situação. Nós nunca seremos capazes de pegar Deus desprevenido ou de surpreender o Senhor Deus. Como ele está acima da nossa noção de tempo, para ele o passado, o presente e o futuro são uma coisa só. Então ele sabe tudo o que fizemos no passado, sabe tudo o que fazemos no presente e tudo o que faremos no futuro. E o que mais me choca é que, mesmo tendo esse conhecimento total e completo da nossa história, ainda assim ele nos ama. Essa história de Pedro nos mostra exatamente isso. O conhecimento prévio que o Senhor tem das nossas escolhas faz com que ele ainda nos ame ainda mais. O amor de Deus para conosco é um amor que é completamente incondicional, não depende daquilo que fazemos,
depende daquilo que somos. Somos filhos de Deus. Portanto, o seu amor, ele não nos abandona. É claro que isso também não pode ser uma desculpa para podermos abraçar o pecado e vivermos o pecado de forma aberta e ao mesmo tempo cruel. É interessante que a Bíblia vai mostrar algumas coisas para a gente aqui. Vai mostrar que esse olhar de compaixão de Jesus tocou o coração de Pedro, o que fez com que ele se arrependesse do seu pecado. Mais tarde ele foi trazido de volta para o próprio grupo. Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu dele. Bem, eu quero aqui mencionar a você algumas perguntas, são 5 perguntas que aparecem aqui no nosso guia de estudos, como perguntas para reflexão. Perguntas que eu gostaria de permitir que você, ou de te desafiar, que você, junto com o seu grupo na unidade da Escola Sabatina amanhã de manhã, que você troque ideias a respeito delas. A primeira pergunta é: Jesus, ele predisse que onde o evangelho fosse pregado, seria contada a história da mulher que ungiu. Quando lemos essa predição de Marcos 14, verso 9, estamos cumprindo essa mesma profecia? Isso não seria improvável, dadas as circunstâncias em que a predição foi feita? Bom, Jesus predisse. Essa história da mulher que ungiu seus pés seria contada em todos os lugares. Será que hoje essa mesma predição está se cumprindo enquanto nós lemos e contamos essa história? Uma segunda pergunta: quais são as diferenças e semelhanças entre Judas e Pedro na narrativa da paixão? Será que teve alguma coisa que foi diferente aí, de um para o outro? O desfecho da história foi completamente diferente. Mas o que mudou em relação à postura desses dois indivíduos? Uma outra pergunta: o que significa a ceia do Senhor? Como tornar especial essa celebração para todas as pessoas? Entendendo como Cristo colocou essa celebração diante dos discípulos? Uma outra pergunta: Deus disse não à oração de Jesus no Getsêmani. O que significa quando Deus diz não a cada um de nós? É bom? É ruim? Como devemos reagir diante da negativa de Deus? E a última pergunta: embora Pedro tenha falhado com Jesus em suas negações, o mestre não o rejeitou. Que esperança você pode tirar desse fato de que Deus não rejeita as pessoas, apesar das escolhas equivocadas que elas fazem? Pense nessas mesmas perguntas, compartilhe essas perguntas com as pessoas da tua unidade, da Escola Sabatina amanhã lá na igreja, e eu espero que dessas discussões, muitas ideias interessantes acabem acontecendo. Eu quero orar junto com vocês nesse momento. Pai, obrigado porque tua palavra nos mostra que o Senhor não desiste de nenhum de nós. Na história de Pedro, nós percebemos exatamente isso. Ajuda-nos a podermos permanecer fiéis a Ti, independente das circunstâncias. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?